Esse é o episódio 87 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Podfactory em São Paulo. E hoje eu converso com uma das maiores referências no Brasil em conteúdo sobre tecnologia e inovação, Luiz Gustavo Paccetti, editor de tecnologia e inovação da Forbes Brasil, head de conteúdo da MMA Latam. Obrigado pela presença, Paccetti. Não, eu que agradeço. Você me apresentou dessa forma, como maior referência, então eu vou fazer o seguinte. Tá aqui no seu podcast é igual fazer um TED. Sabe aquela expectativa de fazer um TED? Então já passei, vou passar por aqui, né? Muitos amigos, muitas pessoas queridas passaram por aqui. Tô muito feliz. Obrigado, cara, pela oportunidade. A gente teve uma resenha pré aqui que eu nem esperava que fosse rolar, foi muito gostosa. E a gente tem o desafio de superar a resenha do Esquenta, né? Agora com as câmeras abertas. Ô Paccetti, quando a gente estava combinando, né, de gravar esse episódio, essa aproximação pra gente combinar uma data começou há mais de um mês. E você falou, cara, deixa ficar próximo ao SXSW, que a gente vai ter algumas pautas para poder falar, né? E tá chegando, né, o evento, né? Um dos maiores festivais, o maior festival de inovação do mundo, né? O que você tá esperando aí desse evento? Cara, primeiro, particularmente é muito especial esse SXSW de 2023, porque é um retorno, né? A última vez que eu fui foi em 2019. E em 2020 eu tava de mala pronta, passagem Fechou comprada, tudo. pré-cobertura, tudo prontinho. Claro que a gente já tinha ali um clima de o que vai acontecer, tudo fechando, mas na véspera, assim, de fato, confirmaram o cancelamento. Então, 2020 não rolou, depois 2021, 2022, eu acabei desconectando um pouco. Em 2022 eu não fui mesmo, por questão de agenda, e 2023 retornando. Então tem muita expectativa. Eu, pela primeira vez, vou ter a oportunidade de acompanhar o SXSW com outro olhar. Acho que as experiências que eu tive foram muito intensas do ponto de vista de cobertura jornalística. Eu continuo com esse olhar de cobertura jornalística, mas agora um pouco mais maduro como curador. Então, essa euforia, esse FOMO que a gente sempre fala muito em relação ao South by, ele não existe tanto, né? Então, tem isso. Agora, em relação a temas, eu tô apostando engraçado, eu tô apostando muito no mainstream esse ano, porque foram coisas que eu não consegui aproveitar antes, né? Então, Star Perel, a própria Amy Webb, que é figurinha carimbada, até o Hugo Forrest na abertura ali, quero muito acompanhar de uma forma que eu nunca acompanhei. E os temas, assim, eu quero muito entender o que vai ser falado sobre ChatGPT, porque lá é engraçado que todo o assunto que tá no hype, que tá sendo muito falado, ele entra, obviamente, mas ele entra num lado óbvio e tem alguns painéis que ele entra no não óbvio, né? Ou ele é desconstruído, então eu gosto muito disso, eu quero ser surpreendido nesse sentido, né? Eu quero ouvir o não óbvio em relação ao ChatGPT, como aconteceu com o metaverso em 2022. Não, isso é interessante, eu já vou direto nesse tema pra gente não voltar lá na frente, porque o ChatGPT ele foi um furacão, né? Que ele sobrepôs todas as outras tendências que estavam sendo discutidas, né? Tem até aquele número, né? De quanto tempo levou para o ChatGPT chegar a 1 milhão de usuários, acho que 5, 7 dias ou 10 no máximo, né? E virou, foi muito legal porque todo mundo teve a noção de uma aplicação prática de inteligência artificial, né? Como que foi a sua descoberta e quais são os seus testes que você fez naquele primeiro momento de começar a brincar com a ferramenta? Sabe o que é interessante? Em 2020, só dando um passo atrás, 2022, eu fiquei engolido praticamente pelo tema metaverso. Eu não, né? Todos nós que gostamos de tecnologia e inovação, mas eu especialmente como jornalista. Metaverso estava ali predominante na pauta, mas também as pessoas queriam muito ouvir sobre metaverso e entender sobre metaverso. E eu sempre tive muito cuidado, até porque o meu olhar para a tecnologia, eu nunca gosto de ter um recorte só do momento. Eu gosto de ter um recorte aberto, né? É o momento, mas também é o longo prazo, né? Então, eu gosto de olhar, tá, se estamos falando de metaverso, por que estamos falando de metaverso? E por que estamos falando de metaverso agora?
Porque se você olhar para metaverso e a gente voltar, metaverso a gente já está falando de décadas, não é algo novo, né? Sim. Chat GPT é a mesma coisa, né? Inteligência artificial, estamos falando de décadas, né? SGSW, que foi o meu primeiro lá em 2016, inteligência artificial tava lá sempre nas trends da SGSW e assim permaneceu por todos os anos. Inteligência artificial tá aí como uma grande tendência há muitos anos, mas porque do nada, de repente, explode o assunto. E de fato, concordo com você, temos ali algo que materializa, né? Tem uma função prática. Eu consigo testar. Eu acho que a possibilidade das pessoas testarem, e isso foi pro mainstream, né? A minha mãe, de 75 anos, pôde testar o que é esse chat GPT? Me explica aqui. Tem isso. Só que agora é o seguinte, até quando a gente vai sustentar essa discussão, em especial sobre essa ferramenta, né? Eu acho que a ferramenta ela trouxe novamente uma discussão mercadológica sobre inteligência artificial, com outros players ali, o Google, outros players tendo que acelerar algumas coisas, porque sempre acontece isso, mas trouxe uma discussão sobre AI, né? A gente resgatou muita coisa, mas e aí? O ChatGPT como ferramenta, a MMA encomendou uma pesquisa da IBU de monitoramento e consumo sobre a perspectiva do brasileiro em relação ao ChatGPT, né? E tem ali a maioria das pessoas, quase 60%, dentro de uma perspectiva de ter que pagar para usar ChatGPT, por exemplo, já abandona a ferramenta. Então, quer dizer, quando coloca uma fricção, então você tem o encantamento da descoberta quando você começa a usar a ferramenta, porque é fantástico, tangencial. O que a inteligência artificial avançou a ponto de criar uma ferramenta como essa, mas se você coloca fricção, agora ela virou uma ferramenta paga. A fricção não é o suficiente para a pessoa transpor o interesse dela, né? Exatamente. Uma outra coisa que me chamou a atenção, tem outros elementos da pesquisa ali, quais são as principais aplicações para o ChatGPT? Escrever um e-mail, escrever um contrato, coisas muito, muito operacionais. E aí eu volto ao ponto do ChatGPT, beleza, o ChatGPT ele tem um papel muito didático para mostrar um pouco do que pode ser feito. Tem um outro lado também que é negativo na discussão, porque aí você, como um teste, como uma experimentação, ele falha muito também. Então aí você... E isso é muito comum. Então você acaba delegando a toda a tecnologia. Então, esse negócio de inteligência artificial, dá licença. Olha só o que o ChatGPT é burro, não sabe. É rondado, né? Por isso, de novo, que o recorte ele não pode ser específico. Mas aí, isso vale para o ChatGPT, isso vale para metaverso. De novo, não estamos falando de uma experiência que é integrada. Eu acho que quando a gente não tiver que falar do ChatGPT, aí sim a gente está vivendo o que é AI na prática, entendeu? Porque quando a gente tem que evidenciar uma tecnologia, a gente ainda está um pouco distante de que ela faça sentido, né? Então acho que tem o pró, tem o contra, tem esse papel didático, mas eu sinto que a gente logo está entrando numa calha de desilusão aí. Eu acho que muito próximo já disso. Aquela curva, né, do encantamento e depois o vale da desilusão, para lá na frente ele virar massa, mas não pelo ChatGPT, pela inteligência artificial permeando tudo. É o chamado hype cycle, né? O Gartner tem esse gráfico, tem outros, mas em especial no caso do metaverso, isso aconteceu de uma forma muito abrupta até, eu não esperava, foi quase que virou 2022 para 2023, aconteceu com o metaverso, só que agora é que também o metaverso tem uma complexidade. O metaverso ele não se define como uma tecnologia em si. Não, dentro da discussão de metaverso você tem várias outras tecnologias que estão relacionadas direto ou indiretamente, né? Então, acho que por isso que aconteceu isso também, porque o metaverso, ele, acima de tudo, ele é um conceito, né? Então, o NFT segue ali numa curva, né? A discussão sobre o Web3 também é uma outra coisa. Então, eu acho que tem tem esses movimentos, assim. Eu acho que o guarda-chuva Web3, onde está inserido NFT, cripto, blockchain, metaverso e tudo mais, ele trouxe um hype cycle de formatos específicos
que não define o conceito como um todo, né? E aí, não, então metaverso é mundo virtual 3D para usar com VR, por exemplo, né? E aí a gente vê as iniciativas da Meta que mudam o nome até da própria companhia mãe como um todo, né? E iniciativas e investimentos que eles estão fazendo. Mas mesmo a própria Meta, quando vem um rolo compressor como o ChatGPT, já direciona investimento, né? Grupos de trabalho para AI, para empoderar as suas ferramentas de conversação, né? Então, desde WhatsApp até directs de Instagram e tudo mais, para estarem com ferramentas similares por conta do ciclo de hype que estamos vivendo, né? E esse é o desafio, é muito interessante. Eu, como jornalista, eu tenho um lado vilão, porque como jornalista eu acabo alimentando um hype também, né? Porque da audiência, nesse momento... Mas você tem que ser cético também, às vezes. Isso, é muito interessante, porque da audiência, neste momento, falar de ChatGPT, porque por questão de SEO, por questão de interesse e de uma forma como um todo. Ao mesmo tempo que tem que abrir a discussão, né? Se você abrir, vamos abrir a discussão um pouquinho mais. Então vamos conectar aqui ChatGPT, inteligência artificial, com metaverso, NFT, Web3. Vamos trazer o mundo dos games aqui. Do que a gente está falando? Né? Juntando tudo isso. A gente está falando de experiências imersivas, comportamentos que vão além do mundo físico e que expressam comportamentos de vários tipos de comunidades. E aqui eu gosto muito de usar o mundo dos games porque ele é muito rico nesse sentido. Né? No mundo dos games, uma skin, ela tem um valor diferente, né? Uma skin virtual, você paga por uma skin porque ela não te dá só um poder, ela te dá, se você está dedicando tempo àquele espaço, né? Se a sua atenção está ali, ela representa algo. Ali também está a comunidade. Então, tudo isso que a gente está falando, ela tem algo maior acima de tudo isso, né? Então, por isso que é importante olhar de forma isolada, sim, mas tem algo maior acontecendo. Que tá ligado a comportamento, que tá ligado a comunidades, que tá ligado a tudo isso, que tá ligado a pessoas, né? Exatamente. E no ano passado, quando a gente falava de metaverso, eu sempre falava muito, e eu falava muito principalmente para as marcas, né? O mundo do marketing das marcas, porque a marca tem um lado muito legal das marcas, que as marcas elas gostam de experimentar e acabam correndo ali para serem as primeiras e tal. Tem um lado positivo, porque você testa, mas tem um outro lado também, porque você acaba testando e abandonando muita coisa, né? Sim. Mas o que eu acho que é ruim na discussão é você olhar, como eu falei, metaverso, o metaverso flopou, né? Ou a inteligência artificial é muito ruim. Não. Não é sobre isso, a gente está falando de um pedacinho de uma discussão muito maior. E aqui, trazendo para o lado de negócios, tem uma gestão. Eu gosto muito da frase do Public Enemy, que é o Don't Believe the Hype. Eu gosto muito de usar sempre essa frase, porque é no sentido que você falou de ser cético, é no sentido de baixar a euforia. Então vamos lá, marca, tudo bem, tá todo mundo falando de NFT, né? Tá todo mundo quer ter um NFT, eu sei que você como marca quer ter um NFT, é legal, tá bom, mas e aí? Faz sentido hoje para tua estratégia? O momento que a gente está vivendo, que é um momento de um desafio econômico, você tem ali vários KPIs de vendas, de conversão, a gente não sabe, né? Faz sentido? Por que tem que ser agora? E aí, às vezes, essa mesma marca, a usabilidade da página do e-commerce tá péssima. Exato, que é o que a gente sempre fala. Então, é muito legal você experimentar. E, na verdade, eu defendo que você experimente, eu defendo que você... no mundo dos games aconteceu muito isso, né? As marcas não sabiam o que fazer. Vai lá, experimenta, mas não deixa a euforia tomar conta da tua estratégia de médio e longo prazo também. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente discutia metaverso, né, e que a gente falava muito do mundo, o metaverso, a gente esperou o metaverso da Meta, a gente olhava muito para o mundo dos games. Olha para um grande marketplace hoje, olha para uma grande plataforma de marketplace, seja brasileira, argentina ou chinesa. Uma plataforma de marketplace, de e-commerce, ela por si só ela já tem um ecossistema ali que, né, usando de forma muito leviana o termo metaverso, ela pode ter o seu próprio metaverso, né, na junção. A audiência já tá lá. A audiência, mais do que isso, a possibilidade de converter, a possibilidade de acoplar conteúdo, creators, imersão, experiências. Então, se você tem um ambiente ali que talvez você possa testar algumas coisas,
por que você vai para outras plataformas, né? Sim. É essa reflexão que às vezes não é feita quando a gente fica ali num hype, né? E eu acho que, juntando ao que você está falando, por exemplo, teve um episódio que eu conversei com o Inche, que é especialista em né, negócios com a China, tecnologia e tudo mais. Ele falou, cara, uma característica da China muito específica que fez, por exemplo, a junção de live commerce com creators, né, ser uma coisa exponencial, culturalmente falando, foi o fato do mercado chinês ele ter muito mais venda online do que offline e concentrado em poucas plataformas. Daí isso foi o estopim para que, e também a moeda ser muito mais digital do que eles pularam a etapa do cartão de crédito de plástico, foram direto para a moeda virtual, né? Então isso foi a base para que todo o comportamento de compra online com creator em live commerce fosse enorme na China e difícil de replicar exatamente igual aqui, né? Muito obrigado por esse exemplo. Deixa eu te fazer uma provocação, Léo. Você hoje, quando a gente fala de super app, por exemplo, você tem hoje, quando você olha pro seu smartphone, assim, tem um app que é um app. Vamos tirar redes sociais, vai. Mas tem um app que ele demanda muito da tua atenção, do teu tempo, que você faz quase tudo ali, a transação. Tem? Não. O Super App funciona pra Não. você? Você tá dando exemplo da China, eu acho muito interessante. Super App foi um mega trend aí que a gente ficou. Não, agora temos um Super App no Brasil. Ah, é o Rappi? Não, não é. É o Magalu. É o Magalu, é um Super App. Olha só o que aconteceu na China. E aí não rolou, eu lembro, e eu achava muito legal. Não, o Rappi agora vai testar, trazer game pra dentro do app e tal. E não rolou. E aí, claro, que tem vários outros contextos. Tem contexto do próprio Brasil, mas tem várias coisas aqui. Isso que eu acho interessante, né? E eu lembro que na época específica do Super App, parece que a gente vai direcionando o mercado, o negócio, o investimento para isso. Porque foi muito... também está acontecendo com a tendência do live social commerce de fazer um copy-paste, né, de um ecossistema que surgiu em outras condições e tentar trazer esse ecossistema para cá comportamental, né? Exatamente. Isso acontece com tudo. Na discussão, eu tô fazendo muito menção ao metaverso aqui, mas na discussão do metaverso é a mesma coisa. Nós já fizemos isso em relação a marketing, mídias e redes sociais. A gente tenta replicar, né, os ambientes. E um outro exemplo, porque a gente há quanto tempo a gente não fala de creator economy, né? Você trouxe o social commerce, quanto tempo a gente não tá falando aqui, nossa, a creator economy tá chegando, é tudo diferente do que a gente já conheceu até agora, e aí junta live, junta conversão, e aí parece que não engata. Só que aí, beleza, né? E aí veio o ano passado, NFT, Web3, e agora a gente vai empoderar o criador de conteúdo e, de novo, não engatou. E às vezes a gente fica olhando para todos esses elementos, a gente esquece de uma coisa dentro da creator economy, que é a IP, propriedade intelectual, que é o que move a creator economy. Então, se você olhar hoje para os criadores de conteúdo, em geral, em média, os criadores de conteúdo do Brasil, eles estão basicamente ainda ancorados em remuneração, né, baseada nas plataformas, né? Muitos já desenvolveram suas marcas, estão criando propriedade intelectual, mas precisa de um amadurecimento. Sim. Eu tô dando esse exemplo porque, assim, às vezes a gente fica trazendo conceitos de tecnologia que às vezes deram certo na China, a gente fica esperando esse contexto e a gente olha aqui, olha o tanto de IP, propriedade intelectual que tem para ser desenvolvido, né? Sem dúvida. E ainda a gente vive o primeiro ciclo onde a grande parte dos influenciadores / creators vivem de monetização de audiência. Exato. Né? Com um simples AdSense que existe há 10 anos. Né? Exatamente. E de novo, olha o quanto você fica dependente de um formato, né? Uhum. Por isso que, e aí, eu acho que juntando tudo aqui, por que a gente tá tocando nisso, é isso, assim, às vezes, é muito legal a gente olhar para tudo, saber lidar com o que está sendo muito falado agora, mas deixar a euforia e não perder a capacidade de olhar para o que a gente tem internamente. O que você falou de UX, da experiência, às vezes a gente perde a capacidade de fazer isso internamente. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em consultoria, em trabalhar internamente, quando a gente estava falando muito, a gente ainda está falando, né? Eu acho que tem uma parte dos avatares que está dando certo de alguma forma, dentro de toda essa discussão de Web3, e tinham muitas marcas que estavam ali, não, eu quero criar um avatar, porque a minha concorrente criou um avatar, e participando ali de uns workshops, a discussão foi pelo seguinte, por que precisamos de um avatar?
A gente pode. Eu já participei de construções, de processos criativos, que a ideia era desenvolver um avatar e a gente saiu dali com um projeto que era potencializar os criadores que estavam no ecossistema da marca, de uma varejista. Olha que legal isso. Porque, por exemplo, um outro varejista deu muito certo por ter virado referência, por ter um avatar que, by the way, virou principal Referência. no mundo, né? E aí todo mundo quis ir pelo mesmo caminho. Exatamente. Eu achei Me too. essa experiência é muito interessante. Começamos um projeto porque queríamos um avatar, porque porque os concorrentes ali estavam criando um avatar, mas olhamos para dentro e entendemos que não. Por que a gente vai apostar agora no avatar virtual? Por mais importante e relevante que seja, se a gente pode fortalecer o Sim. nosso ecossistema de creators, fornecendo serviços e potencializando. Eu acho isso muito, muito interessante. Eu acho que isso mostra um pouco de maturidade, sabe? E aí eu acho que tem um ponto que eu acho interessante. Como você está muito conectado, você tem um repertório muito extenso em tecnologia e inovação, muito contato com o mundo do marketing das empresas, né? Como que você vê, porque tudo que você está falando, esse processo de decisão, de onde uma marca deve entrar, em que oportunidade e de que forma que faz sentido para a estratégia dela, né? É muito o radar e o filtro que um CMO hoje em dia tem que ter, né? E nem todas as marcas, né, tem a pessoa na cadeira com esse repertório todo. Como é que você vê isso, Pacete? Sabe que eu sou privilegiado até da trajetória que eu acabei tomando, né? De ter um pé em tecnologia e inovação, menos sobre produto, menos técnico, um pouco mais sobre comportamento, e ter um pé nesse mundo do marketing, do CMO, que ali o tempo que eu passei no Meio Mensagem, agora na MMA Latam. Esse mundo eu acho fascinante, apesar da figura do CMO ser polêmica em vários aspectos, porque o marketing ele é polêmico, mas é uma figura que me fascina, porque na última década é uma posição dentro da companhia que ela passou por vários estágios, né? Ela passou pelo estágio em que ela tinha muito poder, né, onde a gente, né, nos tempos áureos ali do marketing, de quando a gente estava conhecendo essa estrutura básica do marketing e tal, depois ela foi perdendo relevância porque as coisas mudaram, né, a discussão passou a ser sobre negócio, passou a ser sobre venda, sobre conversão, a gente foi... Diversidade de canais. Principalmente diversidade de canais, então teve um momento, a gente viveu uma fase importante em que o CMO, e aí eu tô falando uma perspectiva global, que também atingiu o Brasil, que muitas companhias testaram por um determinado momento não ter a cadeira do CMO e levar a atribuição para as outras áreas. Sim. Isso aconteceu, depois acabou voltando, então o CMO, e aí o que foi interessante que dessa nova fase hoje surgiram algumas nomenclaturas interessantes. A gente já teve aqui no Brasil o CMTO, né, que o CMO absorvendo tecnologia, o CMDO, que é o CMO absorvendo dados e várias outras variáveis possíveis. Isso é muito interessante, porque o CMO, ele expressa um pouco, eu acho que de todos os C-levels que a gente tem numa companhia, ele acaba dando um diagnóstico da complexidade de uma empresa hoje, porque ele consegue congregar ali canais, ele consegue congregar comportamento, vendas, né, pulso, né, o pulso ali do consumidor. Então ele acaba sendo um diagnóstico dos desafios da companhia. E esse desafio passa por cada vez mais canais, passa por tecnologia, passa por um tipo de linguagem cada vez mais diferente, né? Se antes um KPI ou se antes a métrica do marketing eram 2 ou 3, hoje elas são zilhões, né? Justamente por causa dos canais, por causa das plataformas. Então foi uma cadeira que ela tornou-se complexa e hoje ela é absolutamente estratégia. Eu diria para você, claro que aqui eu tô falando num recorte de grandes companhias, né? Porque aí se a gente olhar por perfis de companhias, isso muda muito. A gente tem até CMO as a Service, né? Que são CMOs por consultoria ali. Mas hoje é muito difícil você encontrar um CMO que tem um perfil muito semelhante. Com todos os... Porque o balanço dos skills muda, né? Muito, de acordo com a formação da pessoa, né? Exatamente, né? A CMO da Nestlé não vai ser... Assim, os skills da CMO da Nestlé com o CMO da Mondelez vão ser totalmente diferentes, ainda que as companhias sejam concorrentes em segmentos muito específicos, vai ser totalmente diferente.
Exatamente, isso é muito interessante. Assim. E às vezes o balanço das notas do skill, ele vai ter que estar muito adaptado para o desafio daquela companhia específica, né? Para ser a pessoa certa, né? E um outro ponto muito legal, e aí isso exige dos profissionais, eu converso muito com profissionais que fazem transições, né? Teve um momento que a gente teve muito CMO saindo de companhias de legado, de grandes companhias, de casas de marcas indo para startups. Isso aconteceu muito. E depois retornaram. Então teve essa movimentação e teve um processo de reinvenção muito necessário dos CMOs. Mas é isso, assim, eu não consigo encontrar hoje, assim, se você colocar dois CMOs para conversar, você vai encontrar muitos pontos em comum, mas muitíssimos pontos de diferença, e é muito dinâmico, assim, o escopo de um CMO hoje, ele pode mudar em questão de meses. Exato, é igual a gente falou agora de ChatGPT versus metaverso como hype, né? A quantidade de caixinhas que você tem que dominar aumenta só, né? Exatamente, porque um CMO, ele tem que administrar, é claro, né, que a gente está falando de um olhar muito estratégico, mas o CMO, ele tem que estar administrando desde o que a compreensão dele, das equipes e das marcas sobre o que a gente está falando sobre ChatGPT e metaverso, até a parte da experiência, até o BBB que tá rolando. Então, tipo, são muitas caixinhas e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem um outro aspecto muito interessante relacionado ao CMO e todas essas outras siglas que eu mencionei, que são as equipes, né? E claro que isso é um desafio para qualquer outro líder, né? De equipes cada vez mais híbridas, multidisciplinares, mas que equipe hoje, quais as equipes que um CMO vai formar, né? Ou quais líderes que ele vai reunir para formar essas equipes? Isso é um grande desafio. Sim. Tem hora que eu preciso olhar para uma galera que é cientista de dados. Tem hora que eu vou ter programador. Isso é muito interessante. A quantidade de disciplinas, né, e novas profissões que fazem parte não mais de startup, mas estão internalizadas nas empresas mais tradicionais, entre aspas, né, aumentou muito na última década. Não diria nem na última década, nos últimos 5 anos, né? Claramente, né? E eu vejo, e aí de novo, né, acompanhando muito, muito proximamente a trajetória de vários CMOs hoje, dos principais do Brasil, todos eles vivendo um processo de reinvenção profissional e de busca de conhecimento muito interessante, né? Tem alguns movimentos muito interessantes. Primeiro, o movimento de vários CMOs indo para conselhos, né? Isso não é algo particular somente dos CMOs, mas isso é muito importante, porque você tem um número cada vez maior de CMOs que também tem a capacidade de ser protagonista em outros segmentos, né? Até porque a gente está falando de desafios transversais, então isso é muito interessante. Muitos CMOs que foram buscar formação, em especial fora do Brasil, formação em hubs de inovação, né? No mundo da tecnologia, de olhar modelos disruptivos, isso aconteceu muito. E aqui tem um terceiro elemento que ele segue em desenvolvimento, mas é um elemento que me deixa muito feliz. Os CMOs, eles se abriram muito para o aspecto cultural, né? Quando a gente fala aqui, e sobretudo de diversidade, mas não é só de diversidade, diversidade, inclusão, repertório, até pelo tamanho do Brasil é um aspecto, mas os CMOs, eles estão mais abertos culturalmente, eles entendem que quando eles estão conduzindo uma casa de marcas, eu tenho uma bebida que ela tem uma ressonância aqui em São Paulo que é diferente do que ela tem em Manaus. Então esse aspecto cultural do CMO também, eu percebo, é muito interessante, assim, sabe? Eu vejo isso claramente em algumas marcas que eu já trabalhei ou trabalho globais, né? Que quando eu entrei X anos atrás para trabalhar como agência, na parte digital, certas pautas, até no conteúdo, até na comunicação, eram proibitivas do ponto de vista de direcionamento global, né? Então não estou nem falando ainda de diversidade, inclusão na composição de equipes, que isso é um outro desafio, né? E quando a gente chega em senior management, continua sendo mais discurso do que realidade ainda, né? Mas hoje, pautas poderem permear pelo menos a comunicação da marca, né? Que antes eram proibidas. E tem um outro aspecto, esse é um exemplo bom, Léo, porque é claro, de novo, cada contexto é um contexto, quando a gente está falando de uma companhia global, tem todo um nível, né?
a gente avançou muito, né? Hoje a comunicação, mesmo de companhias globais, a comunicação local, ela é muito... Ela é muito bem feita, né? A Sim. gente já evoluiu dessa fase de ver coisas absolutamente... Ainda existe, mas... Só que uma outra coisa que eu percebo, e de novo aqui, eu não quero ser ingênuo, né? Porque a gente tá falando de novo de escalas, mas em alguns casos específicos, o Brasil, e aí Brasil eu tô falando, né? Os CMOs brasileiros, o marketing brasileiro, ele tem muita moral em vários aspectos. Uhum. E não só por discurso ou por entrega, por resultado, né? Eu sei que tem um lado da nossa publicidade, tem um lado do nosso marketing que é suscetível de várias críticas, né? A gente está evoluindo, principalmente quando a gente fala em relação a prêmios, a cases, mas Uhum. tem um outro lado que começou a olhar para a efetividade, para o negócio, para o resultado, que surtiu efeito em muitas companhias globalmente, né? Sim. Então você tem projetos que saíram do Brasil que viram referência pro global. Isso é muito interessante. Às vezes a gente acaba não tocando nisso. Isso é interessante do ponto de vista de profissionais brasileiros que estão conduzindo essa agenda, mas do Brasil como um todo, a relevância que o Brasil tem. Eu acho isso legal. Eu vivi isso também numa marca que eu trabalho, que algumas iniciativas que tivemos a liberdade de testar aqui no Brasil, né, de uma forma mais ampla, deram muito certo e foram exportadas como playbook para outras regiões. E isso é o que tem acontecido, que eu vejo muitas marcas fazendo, né? Aqui agora é o exemplo positivo do que eu estava te falando sobre experimentar. E aí trazendo para tecnologia. Eu estava num evento esses dias com o Leão. O Leão ele é um executivo brasileiro que está na Epic Games, lá nos Estados Unidos. A Epic Games é dona do Fortnite e uma gigante dos games atualmente, e ele tem esse papel ali de traduzir, né, o ecossistema brasileiro, não só não só no B2C, mas o B2B também, né, não só o gamer brasileiro, não só as comunidades, mas as marcas, porque o Fortnite ele tem um modo criativo ali que permite a atividade de marcas, que não é muito explorado lá fora. E conversando com ele, né, e perguntando alguns diferenciais do Brasil, ele disse claramente, essa parte de marcas, ela chama muita atenção lá fora. Porque isso acontece com... E aí, de novo, volta aquele senso comum de que o Brasil sempre experimenta tudo, né? Sim. Em redes sociais e tal. Isso vale também para o marketing, Sim. né? Quando eu lembro do Snapchat, sempre que tem uma tecnologia, as marcas brasileiras, e aí aqui entra muitas agências também, tem esse lance do tipo, Vamos explorar esse canal. vamos explorar, vamos testar. Isso é muito positivo. E isso me chamou muita atenção que ele falou. Então, alguns cases de marcas brasileiras, o que as marcas fizeram no modo criativo do Fortnite chamou atenção lá fora, né? Tipo Havaianas, né? E por aí vai, Havaianas, né? Samsung fez bastante coisa, a própria Coca-Cola com Fanta chamou atenção. Então isso é um outro aspecto interessante, né? Que também, de uma forma estratégica também passa pelo CMO, mas foi um exemplo que eu lembrei agora conectando com tecnologia. Muito legal. Pacete, eu gosto das pautas não óbvias, né? Porque eu não gosto de fazer uma conversa linear. Qual é a sua história? Como começou a sua carreira? Né? A gente já entrou nos temas quentes aí, né? Não, eu adorei a não ordem, linearidade, né? Mas a minha curiosidade, com todo esse repertório que você acumulou, né? Qual foi o ponto de partida do seu contato com tecnologia? Qual a sua primeira memória que você tem de contato com tecnologia? Você sabe que dos episódios que já tiveram aqui, aí a gente tava falando do Gustavo Brigato, né? E ele conta um pouquinho ali também que ele era muito mais para tech do que para o jornalismo, só que também a parte de exatas ali assustava, né? Isso é um senso, é meio que um clichê do jornalista. Não, eu me assustava, tal. Eu nunca fui tech, e tech sempre me assustou. Eu sempre de fato, fui muito... eu tenho um lado da minha história que eu quase me tornei pastor evangélico. Eu sempre tive um lado muito muito humano mesmo, muito de comunicação, muito de comunidade. Então a tecnologia, o lado técnico sempre me assustava muito em vários aspectos. Então a tecnologia ela chegou muito depois, né? Tanto que hoje eu
cubro tecnologia, mas eu sempre tenho um outro olhar, um olhar de negócio, um olhar de diversidade, um olhar de pessoas, né? É diferente. Então, mas como que tecnologia chega? Eu tive uma experiência ali no começo da carreira cobrindo negócios na Isto é Dinheiro. Então, fui parar numa editoria que me assustava muito, que era a editoria de finanças. E eu lembro que antes de ir para a editoria de finanças, eu estava ali fazendo várias coisas no site da Isto é Dinheiro, e eu olhava para a editoria de finanças e falava assim, essa é a editoria que eu nunca vou trabalhar. E no determinado dia, ninguém falou nada para mim, eu fui realocado para a editoria de finanças e me assustei, né? Como que eu vou contar uma história sobre o Tesouro Direto? Assim, só que foi uma baita de uma escola, porque finanças você tem que ir ali na base da base. Você tem que pegar um balanço, um número e contar uma história a partir daquilo. Você tem que juntar o elemento número, e que precisa ser absolutamente exato e preciso. Tem muita responsabilidade nisso, mas tem que juntar com uma história. E uma interpretação errada pode mudar totalmente a veracidade daquela matéria, mercado, ações, né? A gente tá falando ali a maioria de empresas com capital aberto, tem uma responsabilidade ali muito forte, mas tem um outro lado, porque se eu fico só do lado técnico, eu viro uma commodity. Então qual é a história que eu vou trazer? Né? Então foi uma experiência difícil, muito difícil, mas foi uma experiência muito enriquecedora, foi uma grande escola, mas tecnologia não veio daí. E aí depois dessa experiência em finanças e tal, por muito tempo eu queria muito trabalhar no Meio Mensagem, porque eu olhava para o mercado publicitário e falava, o mercado publicitário tá na frente em tendências, em inovação, né? Depois eu fui entender que eram outros tipos de repertórios, mas eu tinha muito isso, o mercado publicitário me encantava. E eu fui para o Meio Mensagem, e ali foi uma grande escola. Comecei cobrindo esse mundo do marketing, esse mundo um pouquinho da publicidade, mídia, mas 2015, 2016, quando começa a explodir games e esportes no Brasil, que todo mundo vira e fala, o que é esse ginásio do Ibirapuera lotado, com essa galerinha aí jogando, e esses influenciadores que eu não sei, que arrasta multidões e que faz streaming. Isso. O que é isso? Que de repente... Isso eu tô falando a pergunta das marcas, né? De novo, a indústria de games é uma indústria de décadas. E aí, de repente, a gente começa a falar. Aí o Ronaldo Fenômeno investe num time de esportes. Aí clubes, né? Clubes apostando em times, isso 2016, hein? E aconteceu de repente, né? Pro olho não treinado, né? Exato, pra nós, leigos, pra quem tava de fora do ecossistema, foi assim, ginásios lotados, arenas lotadas, o que tá acontecendo, né? No pré-pandemia ali. Então, e aí eu comecei a me interessar especificamente por esse ecossistema, e eu vou dizer pra você que eu nunca fui gamer, eu tive ali na fase de adolescência, eu comecei a trabalhar na feira para conseguir comprar um PlayStation. Olha só. Parcelado, mas assim, eu nunca fui gamer, depois, né, na vida adulta eu nunca fui gamer, mas eu gosto muito do lifestyle gamer, né, e gosto muito de assistir, a gente fala que é o gamer pipoca, né, gosto muito de assistir os streamers e tal, mas não sou um gamer que joga, né. Então, quer dizer, veio pela curiosidade / necessidade da cobertura jornalística. E aí virou uma paixão. E de negócios. E aí virou uma paixão. Só que aí foi muito interessante, porque... E ali no Meio Mensagem já tinham colegas que cobriam muito bem o lado do marketing, o lado das agências, o lado da mídia... E não era, naquele momento específico, games e esportes ainda, a gente tava descobrindo... Qual era essa pauta, né? Que pauta é essa? E a gente foi, e aí eu comecei a entender esse ecossistema e foi uma explosão, assim, depois, nos anos seguintes, a gente foi vivendo várias fases. A primeira fase era, o que tá acontecendo? Por que tem tanto dinheiro envolvido? No segundo ano foi, tá bom, eu como marca já entendi o potencial disso, o que eu faço agora? E aquele clichê, né? Puxa, a indústria do game gira mais dinheiro do que o cinema e do que a música, não é? E o que eu faço? Mas são muitos jogos, são muitas comunidades. Caramba. E aí as marcas crescem o olho, Aí né? as marcas começavam, não, mas tem tiro, mas tem violência, mas não posso. E aí numa terceira fase, aí aparecem os streamers, os influenciadores dos games que
tem uma dinâmica diferente dos nossos dos criadores ali, porque são horas e horas streamando e com uma capacidade de comunicação. Aí começa, o que que é esse gaulês? Quem que esse é cara gaulês? O que é... E aí virou um negócio, assim, e a gente viu tudo acontecer, desde grandes empresas como a Unilever criar uma unidade de esportes, e a gente viu esse trânsito de muito publicitário vindo para o ecossistema de games e tal. E aí foi nesse momento que eu, ao fazer essa imersão nesse mundo de games e esportes, ao mesmo tempo eu comecei a cobrir a SXSW, comecei a ir para a CES Las Vegas, Web Summit, e aí tudo começa a se juntar, tudo começa a se juntar. E foi interessante, porque quando eu começo a olhar para esses mundos, eu fico, por um determinado momento, esse mundo do marketing, ele fica adormecido, mas depois de uns anos as coisas se encontram. Porque o marketing viveu esse momento, ele deixou de falar só sobre marcas e campanhas e vendas para falar sobre os assuntos que estavam na SXSW, para falar sobre games e esportes. É muito curioso, né? E aí você vem de um mundo, né, onde o marketing, a publicidade tinha como sua principal referência, né, de inovação o Festival de Cannes. Pois né? E de repente o foco muda ou se dilui também para o SXSW virar essa fonte de inovação para as marcas beberem, né? E eu peguei, 2016, 2017, 2018, 2019, eu peguei um período ali, e de novo, né, 2023, de novo já maior delegação estrangeira, mas eu peguei momentos em que mercado publicitário em peso, olhando pro South By, mas foi muito interessante. E aí, agora olhando, né, toda a radiografia, depois teve esse encontro entre o mundo do marketing do CMO, que aí depois a gente começa a falar de Martech, Growth, com esse mundo da inovação. E aí, o meu olhar de cobertura é esse, assim, tech, inovação e o mundo do marketing. Na verdade, todos esses universos, eles foram se confluindo pro mesmo lugar, de certa forma. E existe intersecção de tudo. Exatamente. Né? E você tava surfando essa onda, talvez de uma forma não intencional, mas aconteceu. Não foi intencional. Eu fui muito sendo levado ali pelo né? Eu acho que teve uma atenção extra no caso de games e esportes, né? Porque o mundo geek em si já me fascinava, então, e o mundo dos games e esportes também tem essa conexão, mas eu fui navegando, né? E aí, daqui a pouco eu me vejo escrevendo sobre blockchain, eu me vejo escrevendo sobre inteligência artificial, uma pessoa que se assustava com tecnologia. Só que aí entra um outro ponto, né? Quando eu começo a fazer essa reflexão, porque, de novo, a gente sempre se preocupa do tipo, assim, qual é o conteúdo que eu estou fazendo? Qual é a propriedade que eu tenho para falar sobre inteligência artificial ou blockchain? E aí que eu começo a entender, né? E aí que as pessoas também começam a me dizer, Pacete, você tá juntando dois elementos aqui. O seu texto, ele não é técnico. Eu consigo entender. Mas ele não é superficial. Exato, e de novo, isso não foi planejado, isso surgiu muito também de uma visão de quem se assustava com a tecnologia e também se assustava com os termos técnicos, mas que buscava ali na inteligência artificial que impacto que aquilo tinha no humano como um todo. Sim. E isso segue hoje, assim, toda vez que, especificamente quando eu tô falando de tecnologia, e aí o LinkedIn ele ajudou muito nesse sentido, porque ali no meu LinkedIn eu trazia de forma muito rápida um tipo de análise que era isso, não era técnica, era sempre uma conexão. E isso foi construindo a tua marca. Exato. Através desse conteúdo. E sabe como que a gente estava até conversando nos bastidores, eu tinha muito, num determinado período, e como jornalista, né, um jornalista que viveu, eu vivi fase de transição no jornalismo, né, então eu peguei uma fase de um pouco mais old school, mas não talvez a fase áurea das redações, mas já estava ali num momento difícil, mas talvez um pouco mais conservador e vivi essa transformação toda. Mas eu sempre tive, aí olhando para o Pacete jornalista,
eu sempre tive um pouco de barreiras, não vou dizer preconceito, que não é uma boa palavra, mas barreiras em relação a redes sociais. Não as redes sociais para os lugares que eu estava trabalhando. Então eu lembro mesmo de Snapchat, de testar formatos, tudo que chegava de novo eu estava testando e fazendo, mas para os lugares que eu trabalhava. Institucionalmente. Pro Pacete eu tinha uma barreira, né? O jornalista como um criador de conteúdo. Exatamente. Tanto que quando me chamavam de influenciador e tal, eu nunca me dei bem com essa palavra, né? Hoje não, porque tipo, eu acho que tem um respeito em relação a essa profissão, mas eu ficava muito em uma crise ali do tipo, não, eu não... E tanto que Twitter, o meu Twitter hoje eu não uso, o Facebook há muito tempo eu já deixei de usar, mas por que eu comecei a usar o Instagram? Fui, voltei, agora eu acho que eu encontrei o caminho, mas o LinkedIn, por que eu comecei a usar o LinkedIn? Porque eu sou ansioso. Foi por uma questão absolutamente de ansiedade. Então, pensa só, e aí isso tem muito a ver com a característica do jornalista. O jornalista, ele praticamente, ele não desliga, não um jornalista, né, mas um profissional que tá ali olhando pro conteúdo, pro fato, e hoje você é esse profissional também, você não desliga, tudo é uma pauta, né, a sua vida, você tá num momento de lazer, ainda mais quando você lida com temas tão abrangentes, tudo é uma pauta. E o que acontecia? Você não tem capacidade de dar vazão para tudo. Eu não tinha capacidade de todos os assuntos que me interessavam, de eu fazer matéria nos lugares que eu tava, né? Até por questão de tempo. Então, o LinkedIn ele virou uma forma de dar vazão às coisas. Então, hoje eu vi um assunto super legal que não vai dar tempo de fazer matéria sobre isso. Eu ia lá no LinkedIn e comentava. Tinha um lance de ansiedade e tinha um lance de fazer parte da conversa. Estou falando sobre isso, isso é relevante. Então, e aí tinha um outro lado de dar vazão aos conteúdos que eu produzia também nas outras plataformas. Mas o LinkedIn surgiu dessa forma. Mas olha que curioso, né? E aí o que eu vejo, né, de anos pra cá, essa construção, foi que, de novo, intencional ou acidental, isso foi construindo essa autoridade no Pacete, como esse curador, esse repertório, né? E que eu entendo que hoje deve chegar demandas para você, né, que não eram esperadas, né? De consultoria ou de projetos, né? E por aí vai, né? Sabe o que é muito louco? E aí eu digo para todo mundo, hoje eu gosto muito de dizer para as pessoas, porque as pessoas perguntam. E aí eu não tô aqui para falar do LinkedIn, nossa, como o LinkedIn mudou minha vida, não é isso, mas eu tô falando de construção de autoridade, isso vale para qualquer tipo de plataforma que você tenha hoje, pode ser um podcast, pode ser o Instagram, pode ser qualquer coisa. As pessoas perguntam muito, mas como? Como que eu estabeleço essa autoridade? Como que eu construo isso? É claro que eu entrei de uma forma inconsciente, mas a partir de um determinado momento eu tive que estruturar, né? Com frequência, com pautas, de determinar os terrenos que eu entrava. Eu acabo sendo muito eclético em relação a temas, porque ao mesmo tempo que eu tô falando de The Last of Us, de Batman, eu tô falando de ChatGPT, então é muito amplo. Isso também é legal, né? Eu não vejo isso como algo negativo, porque tem momentos que eu tô muito fechado num assunto, então se você olhar nas últimas semanas, é ChatGPT, é inteligência artificial, tem momentos que eu vou abrindo um pouco mais, então também isso está muito relacionado com o meu momento, para onde está o meu olhar, isso é muito legal, porque ali o meu compromisso, ele é um compromisso com o meu olhar, né? Ele não é o que eu estou olhando no momento. E onde você está olhando é um pouco de que repertório que te atrai também, né? Isso. Pessoalmente dizendo, né? Que territórios que te atraem, E você sabe que isso eu percebi depois de um tempo, porque... E não foi, ninguém me falou isso foi uma reflexão que eu fiz, porque eu ficava incomodado, né? Eu sou metódico, eu sou um sagitariano que tem um pouco de virginiano, eu sou metódico em algumas coisas. Eu ficava assim, hoje eu postei 3 vezes. De manhã eu tava falando sobre Oscar, daí no meio da tarde eu tava falando sobre governança corporativa e eu terminei falando sobre iPhone. Tipo, qual o sentido do meu conteúdo? Eu fiz essa reflexão. O que conecta? E aí depois eu fui olhar no longo prazo, e aí eu fui percebendo, eu tinha muito isso, assim, tem momentos, 2022, metaverso, tem momentos que que eu concentro muito alguns assuntos, tem momentos que eu acabo, né, que eu vou
diversificando um pouco mais, mas também isso é muito interessante, porque me dá um termômetro de como tá o meu olhar ali. E me parece que tudo isso, o resultado, um dos resultados disso é que você vira, de certa forma, uma fonte de curadoria para alguns executivos de mercado e tudo mais, para olhar. Eles olham para onde sua antena tá virada e entendem que aquilo é relevante e trazem isso para conversa interna, às vezes, né? E é muito interessante. E eu fiz o ano passado eu fiz um exercício que esse lance da antena é legal. E de novo, assim, às vezes a gente quer programar tudo, esquematizar e a gente não consegue. Eu tinha compreensão, né? Então 2022, cara, foi o ano inteiro falando de metaverso, muitas palestras e tal. Eu até fiz uma brincadeira no meu LinkedIn, porque assim, eu fiz uma brincadeira sobre o que eu recebo de releases quer entrevistar o especialista em metaverso. Eu até fiz né, virou um meme ali. Não existe especialista em metaverso. Não existe né? especialista em metaverso, mas depois eu tava dando um monte de palestra. Como especialista de metaverso. Até parecia que eu fiz isso mas aí minha palestra era muito de desconstrução e tal. Mas aí Ainda bem que não te apresentei como especialista de metaverso na abertura, né? E é muito engraçado quando eu falei isso, as pessoas me escreviam, não, mas você é contra o especialista e tal. E aí meu ponto de defesa era o seguinte, assim, como que pode existir alguém especialista num conceito que a gente ainda nem definiu, né? É tão amplo, né? Exato. Mas aí o que acontece? Em 2022 estava falando muito sobre metaverso e como curador, para quem gosta de tendências, eu tava muito assim, tá, beleza, metaverso vai, né, a gente acompanhando o que a gente falou da curva de desilusão, as pessoas vão cansar, qual vai ser o assunto de 2023? E eu fiz um exercício ali no último trimestre, de apostar em alguns assuntos, né? Eu ficava ali, cara, eu coloquei computação quântica, olha que loucura. Sério, eu coloquei, claro que computação quântica, eu não apostava que computação quântica tivesse uma proporção de um metaverso em termos mas eu coloquei computação quântica e eu passei longe, isso porque foi novembro e outubro que a gente já tava falando de ChatGPT, novembro. Final de novembro. Coincidiu com a eleição e Copa do Mundo. Exato. Eu tava ali, computação quântica, tinha uns outros dois assuntos, e aí, de repente, ChatGPT tomando conta de tudo, né? Meu recesso entre Natal e Ano Novo foi vendo só matéria de ChatGPT e brincando. E isso é muito interessante. E aí é um ciclo, porque eu acabo, pela questão da agenda, eu acabo escrevendo mais sobre o ChatGPT, e por escrever mais sobre o ChatGPT, eu acabo sendo chamado para falar sobre o ChatGPT, e aí vira um ciclo. Mas tem um lance interessante sobre o LinkedIn, que quando você falou das pessoas e Você tal... tem que colocar lá no seu cargo do LinkedIn, atual especialista em ChatGPT. Current. Você vai mudando, não, hype. Não, mas isso é muito bom, até como provocação, né? Tem uma coisa muito legal, porque... E aí volta o que eu tava falando nessa construção de autoridade. Então, frequência, você entrar ali num assunto como você porque assim, eu não tento forçar a barra, né? Eu escrevo ali eu gosto muito de quando tem um executivo ou uma executiva desse meu ciclo, né, de CMOs e até CEOs que faz uma movimentação, eu gosto, eu vou lá, escrevo, querido e tal, mas isso é muito espontâneo, não é uma frustração de barra, tem esse lado também, mas assim, muito com o seu estilo, mas chegou um momento em que eu fui sondado por headhunters para eu trabalhar em times de esportes, olha só como quando você vai trabalhando um terreno de autoridade, olha só a força disso, assim. Os headhunters me procuravam para trabalhar na gestão de times de esportes. Porque não tem esse repertório que você construiu, não tem. Olha o nível de especificação. Fizeram isso baseados no tanto que eu tava, que eu transitava ali, isso me chamou muita atenção, isso aconteceu algumas vezes. Então, e assim, talvez para conectar um time com o mercado, com marcas. Exatamente. Então, assim, o que eu digo muito para as pessoas, e voltando, pode ser o LinkedIn, qualquer outra plataforma, a construção de autoridade, ela é o longo prazo, é planejamento, mas também é muito sobre ser você, assim, sabe? Ser você, eu vejo isso. Acho que
Não existe fórmula, mas uma coisa que é meio denominador comum em pessoas que eu vejo, né, quando tem sucesso nos seus territórios, é a autenticidade, né? De você explorar o que você tem, né, como as suas principais características, e curiosidade, né? Porque quando a gente está trabalhando com inovação, a gente tem que ser curioso para estudar e aprender todo dia, né? Sim, mas você sabe que eu venho pensando muito sobre ansiedade, até porque em 2022 tive uma experiência muito forte ali com a questão da saúde, né? Todos nós vivemos um desafio em relação à saúde mental, à ansiedade, mas eu penso muito na ansiedade. E a gente é muito comum, e isso para o empreendedor, para o produtor de conteúdo, é muito comum a gente ficar se comparando com outras pessoas. E eu sei, de novo, que não é uma receita pronta. Eu não sei que não é simples assim do jeito que eu tô falando, mas foi uma experiência minha. Às vezes rolava aquela ansiedade, né? Principalmente quando você começa, pô, que legal, as pessoas estão me conhecendo aqui pelo trabalho que eu faço no LinkedIn. Nossa, mas esse outro jornalista aqui que tem uma história parecida com a minha já tem 500 mil seguidores no LinkedIn e eu tenho 50 mil e tal. Mas não, isso que eu tô falando pode parecer tão óbvio, e vocês já ouviram em tantos lugares, mas o grau de comparação tem que ser, volta um pouco para você, porque para lidar com ansiedade também, porque se você tá focando em algo no longo prazo, você vai precisar fazer uma gestão de longo prazo Sim. e vai ter que fazer essa gestão da ansiedade. É, Eu vivi muito isso. É uma maratona, né? E eu acho que eu vivo um pouco disso também, essa ansiedade de olhar dentro do nosso ecossistema, nosso círculo, a nossa bolha é muito pequena, né? Então, a gente olha alguns exemplos e a gente se compara e isso amplifica a ansiedade, a gente acaba trabalhando mais, acaba somatizando e a saúde sofre. E é uma maratona, né? Não é um sprint de curto prazo, né? Exato. O Fabiano Lobo da MMA Latam, ele sempre fala muito sobre isso, né? Sobre essa ascensão ensino, né? Provavelmente, eu acho que deve ser uma metodologia, não sei, mas ele fala muito sobre isso. Você tem uma ascensão meteórica e muitas vezes você também cai muito rápido, né? E quando a gente está falando de exposição, pessoa pública, comunicação, o quanto que a gente quer, o que que a gente quer? A gente quer o longo prazo, talvez de uma forma mais consistente, a gente quer essa explosão, aí depende muito da estratégia. Mas eu tenho refletido muito sobre isso, assim, talvez uma construção que ela não é tão rápida, só que mais consistente. É claro que é um exercício difícil, né? Às vezes você precisa dar uns passinhos para trás, assim, mas foi um grande aprendizado. Conversando, fazendo terapia, é fácil colocar o holofote e entender, né? O difícil é o dia a dia. É o dia a dia, Quando a de gente- novo, Ah, porque a realidade ela é cruel, você tem o resultado, você tem a entrega. Você vai acabar a entrevista, você vai abrir seu celular, vai ter 200 mensagens no WhatsApp, um monte de inbox nas redes sociais, entendeu? E aí é um ponto de equilíbrio, né? Sim. Mas é isso, assim, no geral, eu acho que o ponto da comparação ele é muito importante, né? Tem a comparação saudável, né? A comparação que a gente usa como referência, mas tem a comparação, tem um lado que você precisa se comparar com aquilo que você era e o que você quer ser. Mas assim, é um aprendizado muito legal, assim, sabe? Essa construção. Claro que eu acho que eu não cheguei naquele ponto do empreendedor ainda, né? Mas a gente estava até falando disso, assim, eu acho que eu sou um jornalista de formação que fui virando um híbrido de muitas coisas, mas que vê várias possibilidades hoje. Eu acabei virando, justamente por causa disso, eu acabei virando muito otimista em relação a um jornalista, né? Eu vejo que hoje um jornalista pode fazer muitíssimas coisas. Sim, abrindo os horizontes Muitas às coisas. vezes, muitas vezes. E não necessariamente tirando o crachá, porque você não tirou, Pois né? eu tenho. Isso também. Eu tenho muito esse olhar de que tudo soma, Uhum. né? Acho que eu tenho. Você precisa ter muito cuidado para conflitos e tal, mas tudo soma. Eu acho que essa mentalidade de que não é sobre você estar. O seu tempo estar competindo. As coisas elas se agregam. Dá assim. pra fazer um curso online, hein, sobre como ser esse jornalista dos tempos modernos aí. Pois é, assim, então eu sou muito eu sou muito de olhar, eu vou usar, eu usando clichês aqui, né? Mas eu gosto muito eu tenho muito esse olhar de abundância, sabe? Porque eu vejo que no desafio do jornalismo tem muitos profissionais que
olharam muito pro lado precário do jornalismo, que infelizmente aconteceu, né? Teve uma ascensão muito interessante. Olha o tanto de plataformas que a gente tem hoje, né? O Feed Brasil Journal, né? O próprio Gustavo Brigato com o projeto dele que mostraram que era possível fazer outras coisas, e vários outros projetos. Sim. Mas teve muita gente que ficou apegada ali, mas tem muita coisa, cara, que dá pra fazer. Não, isso é legal porque, na verdade, você vira muito mais um profissional do conteúdo do que a identidade do jornalismo fixado num formato específico, num veículo específico e numa carreira específica. Nessa discussão, toda vez acontece isso, Léo, toda vez. Nessa discussão sobre ChatGPT, de novo, quais são as profissões que vão acabar com a inteligência artificial. O jornalismo tá lá, sempre aparece em primeiro. E aí sempre tá na lista da extinção. Sempre tá na lista da extinção. E aí eu fiz um post, eu fiz um post falando sobre isso, que não tava claro nesse post qual era a minha posição, se eu concordava que a AI acabava com o jornalismo ou se eu discordava. E aí depois nos comentários eu fui interagindo porque eu concordava e eu discordava. Eu concordo que um chat GPT ou outro sistema conversacional avançado tem a capacidade sim, com muita mais competência de fazer uma nota do que eu faço para ir bem em SEO, para ter um título que vai performar muito bem, com velocidade, com escala. Assim, eu acredito nisso. Vai fazer muito melhor que eu. Mas e as histórias? Mas e o outro lado? E a minha capacidade de conexão? Então ele é uma extinção para um determinado tipo de profissional, não da profissão como um todo. Exatamente. Isso que eu tô falando pode parecer tão polêmico quanto é óbvio, né? Todo jornalista hoje, e isso faz parte da profissão, e para qualquer jornalista, o jornalista hoje tem que lidar com o lado muito legal da profissão e tem que lidar com o lado automatizado. E eventualmente, quando você está lidando com o lado automatizado, você está fazendo essa reflexão: caramba, por que eu estou fazendo isso, né? Eu me formei porque eu queria estar aqui mudando a sociedade, eu queria estar aqui contribuindo de outra forma. Então, esse trabalho automatizado que pode ser mais eficiente e te dar mais audiência por meio da automação, por que não? Sim. Se eu posso dedicar, é claro que aqui tem, isso não é tão simples assim, tem outras discussões, né, de emprego, tem várias outras camadas aqui, mas olhando para essa camada muito fechadinha aqui no jornalismo, é isso, assim, posições muito automatizadas que te dão espaço, mas aí tem um lado da sua reinvenção, né? Tem um podcast que eu gosto muito, que é o All In Podcast, que é o Jason Calacanis com o Chamath Palihapitiya, enfim, com o cofundador do PayPal e tudo mais. Eles vão muito profundo nos temas, né? Então, um dos temas, quando eles estavam falando sobre ChatGPT, sobre extinção de algumas profissões, eles falavam, cara, o profissional futuro é o cara que consegue trabalhar com inteligência artificial como dupla. Né? Então, por exemplo, um redator publicitário, ele pode usar o ChatGPT para ter ideias, para ter roteiros e tudo mais, e depois ele pega o que funciona e dá o toque pessoal dele e tudo mais, e ele faz isso numa velocidade muito mais rápida do que ele faria sozinho, mas dando o toque dele, usando o ChatGPT como dupla de trabalho, né? Isso é muito legal, né? Acho que pro jornalismo serve também. Exatamente, e serve para tudo. E aí, de novo, Léo, assim, eu tenho esses dois lados da discussão. Eu concordo com isso, né? E aí, não acho que é uma visão romântica, é uma visão do que é possível ser feito. E aí tem o outro lado. E o outro lado, que é o lado, não é o lado, é o lado do desafio que a gente tem, né? Olha, e aí é um lado que a gente discute aqui, não só no marketing, no negócio, mas na sociedade, né? E os empregos que já estão sendo automatizados, né? O que a gente por muito tempo chamou de sobreemprego. E a galera da periferia, eu sou da periferia de Osasco, nasci, fui criado, continuo morando lá, né? Os acessos são diferentes, né? Essa inteligência artificial, essa tecnologia, para eu usá-la, eu também preciso de repertório, eu também preciso de educação, né? Então tem esse outro lado aqui que continua sendo o mesmo desafio, mas, de novo, a tecnologia está aqui para acrescentar mais desafios, mas ela também está aqui para a gente resolver os problemas que a gente arrasta há muito tempo, né? Então a minha visão, ela vai pelos dois lados, assim. O legal que você falou essa questão dependendo do seu repertório, a tecnologia vai te dar um resultado diferente. Exatamente. Né? Então eu tava conversando num episódio que eu fiz, que tava participando o Rafael Kiso, né? Ele falou muito sobre isso, né? Falou,
A query que eu faço no ChatGPT vai vir com o meu repertório, com os meus dados. A resposta que ele vai dar vai ser diferente da pergunta que você vai fazer. Exato. Não é sobre a resposta, é sobre a pergunta. Aqui é mega filosófico isso. Isso aqui vale... Meu, isso vale pra vida, pra carreira, pra tudo que a gente vem falando em relação à diversidade. Diversidade em todos os aspectos, tá? De raça, de corpo, de repertório, de vivência, de origem. Não é sobre a resposta, é sobre a pergunta. A gente precisa de pessoas que façam perguntas, que não são perguntas diferentes, mas perguntas que tenham outras, que venham de outros repertórios, né? Isso é muito interessante, cara. Falando também de conteúdo, um outro podcaster que eu gosto muito, que é o Tim Ferriss, né? Ele fala assim, e ele é um dos top milhões de downloads no Spotify e tudo mais. Ele fala assim, a minha profissão é simplesmente saber fazer perguntas melhores a cada episódio que eu faço. Né? Ele falou, eu tenho que saber fazer perguntas cada vez mais profundas, cada vez mais pertinentes. Então, a minha profissão é saber fazer perguntas, né? Acho que é um pouco disso que você tá falando, né? Sim, e aqui entra muito o lado humano que eu tava te falando dessa minha experiência, né? E que eu não abandonei, né? Quando eu trago aqui diversidade, e nos bastidores também a gente conversou muito sobre isso, o meu olhar sobre diversidade, a minha vivência também como um garoto da periferia, não sou preto, não vivi o racismo, não vivi esse tipo de preconceito, mas como que eu entrevisto uma pessoa preta? Como que eu entrevisto uma mulher trans? Né? Eu tenho, como uma pessoa que tem plataformas e que tem responsabilidade, que tem o poder e a responsabilidade de ecoar a mensagem de muitas pessoas, como que eu vou fazer isso? Né? Qual que é a pergunta que eu vou fazer? E aí tá a vivência, né? Aí tá a experiência. Isso me ajudou muito, porque às vezes eu ficava, no começo da minha carreira, eu ficava muito intimidado. Eu tô vindo entrevistar aqui o CEO de uma companhia, mas eu tô vindo de trem, isso aconteceu várias vezes, eu tô vindo de trem, eu tô pegando o trem aqui para sair de Osasco, Osasco, para quem não é aqui, fica na região metropolitana de São Paulo, eu tô pegando o trem para ir fazer entrevista de um presidente, olha que loucura, né? Olha, naquele momento ali eu parava, fazia entrevista, o que poderia parecer uma limitação, né? Tipo, o que eu tô fazendo aqui, que mundo é esse? Para mim foi muito legal, porque... dava para agregar o meu repertório, talvez ali que poderia ser um repertório que tinha muita ausência, né? Eu não tive a experiência de poder aprender inglês num outro país ou de conhecer, de viajar, mas assim, era um outro tipo de repertório. Que ia trazer perguntas diferentes. O que poderia também ser uma ausência ali, e de novo, não foi consciente isso. Eu tô falando isso agora depois de 20 anos, mas trouxe ali uma diferença nas perguntas, sabe? Sim. Então foi muito, muito rico, assim, cara. A linha que liga tudo que a gente tá falando desde a primeira pergunta, desde que a gente começou a falar, ele tá muito na construção, entre aspas, acidental de como todo o seu repertório foi se somando, né? Eu gosto do acidental, porque, né, conforme você vai amadurecendo, você vai fazendo essa reflexão, né? Meu, se isso não tivesse acontecido, pra onde teria ido a linha do multiverso. Tipo Loki ali, isso, né? Pra onde teria ido a linha da minha vida? Mas, assim, muitas coisas surreais. Eu tive uma experiência muito legal, que foi meu TCC ali, que eu fui, não tinha grana, quem me pagou pra ir pra essa viagem foi um professor da faculdade, meu orientador, e eu fui pra Cuba. Cara, eu fui pra Cuba 2010, assim, foi minha primeira viagem internacional, primeira viagem de avião. Caramba. Eu fui pra Cuba fazer uma matéria, um livro-reportagem sobre uma blogueira chamada Ioane Sanches, que ela tweetava, ela tinha um blog que ela conseguia muito precariamente de Cuba escrever pra fora e meio que falar do que estava acontecendo ali. Ela ganhou uma proporção gigantesca e eu fui pra Cuba. Imagina, cara, e aí toda a vivência da periferia, toda essa vivência foi fundamental, até como forma de, o que eu faço aqui? O que eu faço nesse país que eu tenho que falar baixo o que eu tô fazendo aqui? Porque, mesmo sendo um estudante, eu era um estudante de jornalismo, né? Então, essas experiências, assim, que
uma acidental, outra não, que vai te levando para um misto de coisas. E eu jamais, e quando eu tava lá em Cuba, trabalhando nesse livro reportagem, quando eu voltei, eu jamais imaginei que eu iria pro lado de tecnologia e inovação. Jamais imaginei. Olha que curioso, né? E você sabe quando você fala assim dessa diversidade, mas que tem uma linha que conecta tudo, né? Dos seus conteúdos, quando você falou daquela pauta, de manhã eu postei sobre um tema, à tarde sobre outro, à noite sobre outro e tal, né? Eu sou impactado às vezes por conteúdos que te envolvem ou que você tá participando e tudo mais. Aí outro dia, dezembro, eu tava lá no Instagram, de repente eu tô dando scroll assim, aí eu vejo, ué, Pacete, era você na CCXP com o casaco da série limitada que a Puma fez com a CCXP. Eu falei, caramba, o Pacete aqui na cultura pop também, né? E aí eu fui entendendo quão conectado você tava com tudo isso também, porque pra mim o tag que ligava você era tecnologia, inovação, marketing, publicidade, né? Claro que também não tá tão longe a cultura pop, né? E aí eu vi como você é muito conectado com o Gustavo, né, Giglio e Gustavo tudo mais. Giro, um Isso. amigão, inclusive esse projeto Puma CCXP, um projeto que ele liderou ali, e ele tem muito carinho nesse projeto, mas é muito louco, porque eu acho que no Instagram eu acabo refletindo muito mais isso, né, esse lado, porque ali eu acho que tem um lado um pouco mais das coisas que eu curto, né, tem trabalho, mas é um trabalho misturado ali. Eu sei. Mas eu tenho muito essa conexão, só que de novo, cara, porque eu sempre tenho muito medo de não ser o impostor, né? É uma conexão assim, o mundo, eu gosto muito do mundo geek, mas eu não sou o cara referência. Uhum. Se você me perguntar aqui dos cânones de Star Wars e tal, talvez eu fique te devendo. Mas sou muito fã. Entusiasta, né? Eu tô, tipo, agora tô na fase de Mandalorian e Last of Us. Last of Us agora, meu Deus, que primor. Mas assim, mas esse é um mundo que é muito louco. E é um mundo que ele me eu vejo esse mundo. Tem um lado fã, mas de novo, olha, voltando àquele exemplo dos games e esportes, eu acho que talvez o olhar do jornalista que olha o lado de inovação, ele se sobressai ao fã. Uhum. Porque eu acabo olhando mais para esse mundo como um aprendizado de inovação, o quanto que isso, por que essa geração se interessa por esse personagem? Ou por que isso fala com essa galera? A tua lente, né? Isso, eu acho que tem um lado fã, mas o olhar de jornalista se sobressai, assim, quando eu tô numa CCXP, assim, é um grande laboratório, assim, sabe, tipo, e eu vejo com muito respeito, cara, não é algo sobre, não é brincadeira de super-herói, não é bonequinho, não é, cara, é uma coisa muito séria. Você sabe que e esse mesmo casaco da Puma que você estava vestindo, a minha filha de 13 anos, quando chegou na CCXP, quis comprar e passou todos os dias que a gente foi na CCXP, desde a Spoiler Night e tal, ela usou o casaco, tirou fotos com o pessoal que fazia, enfim, com todos os artistas e tudo mais. Bom, aí, né, o que eu vejo, né? Você fala desse universo dos gays. Eu fui uma pessoa que cresci lendo X-Men e Batman quando era criança, joguei Atari como videogame, comecei a programar computador num Apple II, eu fazia software já com 12 para 13 anos de idade, né? Então e ouvindo muito heavy metal desde adolescente, né? Então quando o Giglio veio aqui, assim, foi um playground pra gente falar sobre vários temas que a gente curte, né? Mas é um pouco disso que você falou, assim, eu sou entusiasta desses temas, mas eu não sou expert em nenhum deles, né? E ao mesmo tempo fez parte da minha formação, sabe? Assim, por isso. E é engraçado, isso é muito legal, porque conforme, de acordo com o momento, você vai adicionando camadas a esse olhar. Vou te dar um exemplo. Agora, no momento Forbes, então eu tinha um olhar ali para o mundo dos games e esportes, que era um olhar que estava baseado no marketing, nos negócios. Quando eu venho agora para o mundo Forbes, eu começo a ter um olhar que é o olhar do empreendedorismo, mas é um olhar pros streamers, pros talentos dos games e esportes de uma forma completa. Então, assim, quando eu olho pro Nobru, eu vou além, ou pro Gaules, ou pra Cherry Guns, eu vou além da camada que eu conheço ali, até como fã também de assistir o stream, de assistir o lado de creators, é a camada da cabeça de negócios. Meu, como
como esse moleque tem visão, ou como ele Uhum. tá evoluindo, né? Há um ano ele falava desse jeito, olha só agora como a visão de negócios, né? Ou a própria Cherry Guns, que, meu, é um fenômeno, tipo, muito nova e tem uma cabeça de negócios e ela é orgânica do ecossistema de games e esportes. Olha só como muda o olhar, né? Então, se Sim. antes eu olhava para essa galera ali só como do lado de marcas e também um pouquinho como lado de fã, você começa a olhar com outra perspectiva. Pela Forbes também, alguns dias antes da gente conversar aqui, eu fiz um podcast com o Nobru, e há um ano exatamente eu tinha feito um painel na MMA com o Nobru, e, meu, assim, o Nobru sempre fala muito bem, mas é muito interessante Ver a a evolução. evolução e o foco. E eu lembro muito isso também aconteceu muito com o Condzilla, né? O Conrad também tem um carinho super especial por ele. Acompanhei uma parte muito legal da carreira dele, uma evolução que é perceptível de quem estuda, sabe? Ele estudou para falar sobre aquilo, foi preparado, claro que assessorado, mas tipo, eu tô estudando sobre empreendedorismo, eu tô estudando sobre negócio, eu tô estudando sobre. Isso é muito Você vê legal. essas camadas se formando, né? Com o Exato, tempo, né? isso é muito legal. E esse é um argumento que eu uso quando eu tô na frente de um CEO ou na frente de alguém que pode virar e falar assim: ah, meu, esse negócio de game, esse negócio de quadrinhos é coisa de. Meu, essa molecada aí. Não é uma molecada. Olha só os negócios, olha só o negócio que essa galera tem. Ele pode ser um influenciador aqui que tem 14 milhões no Instagram, mas olha aqui, ó, olha a empresa que ele tem. Olha o sócio que ele chamou para tocar o negócio, né? Claro, eles erram, eles, né, como qualquer pessoa, eles acabam virando celebridades também, mas olha aqui, ó, eu uso muito isso como argumento, sabe? E como certos talentos, eles têm lá essa energia potencial latente, né, para virar essas expoentes que transcendem só o motivo pelo qual as pessoas ficaram conhecidas. Exemplo, né, um streamer que fica famoso por conta de ser uma referência num jogo X, mas que na verdade o que leva essa pessoa adiante é uma certa conexão que aquela pessoa consegue criar em torno de uma comunidade e depois criar essas outras camadas, né? Exatamente. Tem um outro exemplo também que é o Flakes Power, que ele começou, em 2012, ele começou no YouTube e falando sobre Fortnite. Meu, ele acabou de ganhar um skin dentro do game, assim, Fortnite, assim, olha a relevância que ele tomou, mas nesse olhar, nessa cobertura de Forbes, isso é muito legal, assim, de olhar, tem esse olhar 360, eu diria, sabe? Tem um olhar da história de vida da pessoa, junto com a capacidade que a pessoa tem de gerar negócio e a capacidade que ela tem de alcançar as outras pessoas. E é legal assim. isso, né? Você tem que ancorar a potência da marca Forbes na chancela que isso traz, e você ancora, tipo, essa visão que tem um lado, né, do Pacete, né, entusiasta, né, mas você tá ancorando com o potencial do business, né? Que aí ele conecta com a marca da Forbes, né? Isso, e com uma mega responsabilidade, né? Assim, Sim. como uma marca global, tem sido uma experiência muito legal. E é uma nova fase, né? Quando eu tô falando aqui de trajetória de carreira, adiciona um novo olhar, é um novo Sim. aprendizado, assim. Então é muito legal, cara. Com os poderes vem as responsabilidades aí, né? De uma marca forte como essa, né? Aí, queria falar de uma curiosidade específica como geek, entusiasta, nerd. O que você tá achando da série do The Last of Us? Porque virou... Eu vou te falar uma curiosidade, né? Eu assino, acho que todos os streamings que existem, né? E aí... Tem série que eu gosto, ou filme, ou que minha esposa, ou que minha filha, né? Mas poucos conteúdos conseguem juntar a família pra todo mundo ver junto ao mesmo tempo e tal. E Last of Us é um deles, né? Assim como foi Stranger Things e tudo mais. O que você tá achando? Cara, é muito louco você falar isso, porque assim, vamos esquecer que Last of Us tá derivada num game ali. Porque assim, eu tô conversando com pessoas que nem faziam ideia que vinha de um game e estão assistindo. Pessoas que, tipo, meu, 60 a mais que estão assistindo. Então tem alguma coisa nessa série, né? E aí você pode dizer que é um bom roteiro, uma boa história. De novo, tem um risco, né? É um formato que
conversa com algo que que ficou desgastado, né? Eu gosto muito do gênero, eu gosto muito de zumbis, até porque não pode dizer que Last of Us é zumbi, né? No set de gravação tá proibida essa palavra, mas é um gênero que conversa ali com algo que ficou desgastado um pouco, mas tem algo aí, né? Tem uma qualidade, tem uma boa história. Eu tô percebendo muito isso. Furou a bolha. Sim. Furou a bolha do game. Eu não era, apesar de jogar, eu não era, tipo, heavy, assim, do game, mas, eu tô apaixonado. Eu acho que eu acabo me conectando com um ou outro episódio mais, né? Mas tem algumas coisas nessa série que me chamam muita atenção. Eu acho que no segundo episódio, eu sou muito ruim para nomes de personagens, mas tem uma personagem que a parceira ali, que ela vai acender o isqueiro, e esse episódio, ele poderia ser, basicamente, ter uma explosão e uma destruição ali, mas mostra ela tentando, né, ela tendo uma conexão ali, e ela tentando... Com o infectado, e ela tentando... Ó, eu sou péssimo, ó, eu dando spoiler. Mas tem... O que eu tô querendo dizer? Tem um tipo de sutileza, assim, eu poderia, pelo caminho narrativo da destruição, que talvez todos nós estejamos cansados, mas eu fui por outro caminho, né? A construção de personagens é fantástica. Eu fui pelo caminho de, eu preciso destruir isso daqui, tipo, a pior das hipóteses é a melhor das hipóteses. Sim. Bom, depois quem assistir vai entender, mas tem um pouco disso, assim. Eu acho que varia muito, mas eu tô gostando. Eu até gosto mais do que o normal, né? Eu fico falando para as pessoas. Algumas pessoas, eu já vi algumas pessoas que se apegaram muito a alguns episódios, né? E outros não. E o inverso também, alguns episódios que muitos gostam, outros não. E aí quem jogou o jogo também tem um olhar diferente sobre a fidelidade do roteiro da série, que tem adaptações que a maioria diz que é pra melhor, eu acredito que sim. Pois é. Privilegiando a construção dos personagens, né? E assim, eu acho que a HBO novamente tem uma capacidade aí porque de novo, a gente tem que esperar um episódio. De novo ela tá fazendo isso, né? Já com outras séries. Acho que tem Ao contrário da maratona da Netflix. Pois tem alguns méritos aí. Eu não sei a capacidade de levar a galera pro game, né? Pouquíssimas pessoas chegarem e falar, não, agora eu quero jogar. Acho que teve uma em todo o meu... Eu até vou emprestar o Play. Mas, assim, eu tô achando um primor, cara. A gente não assistiu o último episódio, que é o 8º, no domingo, que é quando lança, domingo às 11 da noite, né? Mas a gente assistiu ontem à noite, foi heavy, aquele final do episódio de ontem. Assim, agora, Pascal... E agora buga, né? Se ele é o Mandalorian ou se ele é o Joel, né? Assim, porque tá junto agora, né? E é muito louco, porque... E ele tava no CCXP com a Bella Ramsey, né? E aí é muito louco, porque isso é muito legal. Isso é muito legal. Olha só o poder de uma boa... de um bom trabalho, né? Tem gente que tá assistindo Mandalorian, que eu conheço, por causa dele. Só que também já chegaram e já reclamaram. Eu não tô curtindo Mandalorian, eu não tô entendendo nada. O que é isso? É uma seita, não é? Eu falei, não, calma, você vai entender. Mas também tem um lado, né? Tipo, quem é fã desse mundo. Isso. E aí eu até falei pra pessoa, mas ele dificilmente você vai ver o rosto dele, né? E tal. Mas assim, tem isso também. Tipo, uma obra leva pra outra. Mas, cara... Então, isso aí numa linguagem de marketing e digital, uma audiência de Mandalorian cujo CAC foi no Last of Us, né? Pois é isso. E de novo, assim, é claro que a gente não dá mais pra comparar as coisas, o último episódio de Game of Thrones e tal, mas, de novo, a gente tem... Quantas vezes a gente não falou, né? E vem as análises, acabou a era das séries que a gente vai ter o episódio que vai ser aguardado e comentado. Não, tá rolando, cara. Se a qualidade do conteúdo é muito boa, como é tradicional da HBO... Tá rolando. Vai e rolar. Assim, eu prefiro, de verdade. Eu né? também. Eu tenho uma expectativa do domingo. E não necessariamente eu assisto no domingo, é muito louco. Às vezes eu... Só se bloqueia pra não ter spoiler, né?
Mas assim, eu tô gostando muito. Eu acho que, de novo, é sobre história, né? Por mais clichê que seja sobre história, é sobre algo bem feito e é sobre também você ter respeito um pouquinho com aquilo. Respeito, mas também uma ousadia, né? Não é porque eu tô fazendo uma adaptação que eu não posso ir além em algumas coisas, né? Uhum. Pacete, indo para uma reta final, o que você usa aí de ferramentas para desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, terapias, coaches, meditação? O que você faz? Cara, agora eu tô entrando numa. Agora eu comecei a dormir. É uma boa, é bom, né? Eu comecei a dormir. É uma boa, né? Não, É uma boa ferramenta. eu tô dando um valor pro sono, porque agora eu reorganizei a minha rotina, né? Eu não dava um valor pro sono como, né, como deve se dar. E organizar a rotina do sono organizou a rotina do dia, assim. E tanto que agora eu comecei a voltar, inclusive, a conseguir me concentrar em séries, me Você conseguir. deixou de ser um zumbi e voltou a virar um humano. Exatamente, eu tava bem no modo zumbi. Eu tenho feito bastante mentoria. Agora eu entrei numa fase de mentoria, né? Eu não gosto muito. Eu acho que, assim, eu acabo tendo ali algumas pessoas. Tem pessoas que você segue, que você consome conteúdo, mas eu gosto muito de uma conversa. é, chega um momento da vida que você precisa de uma conversa de uma pessoa que também te conhece, sabe? Sim. Então eu tenho feito muitas mentorias. Eu tenho mentores que, inclusive, são CMOs, isso é muito engraçado, que me acompanham, pessoas. E fala abertamente, o próprio Gustavo Gil, que além de um amigo, é um puta conselheiro, assim, mas nesse momento eu tô nessa fase, assim, de ouvir algumas pessoas, até pra entender. Tô voltando a ler, cara, de novo, que eu tava tava com over. Você sabe que eu vivi uma fase de consumo de podcast absurdo, absurdo, né? Até por produzir e tal, e depois dei uma parada, assim, não tava conseguindo. Overdose. Agora ainda não voltei, mas agora eu tô voltando a ler, e só que eu tô voltando a ler é, livros mais relacionados ao dia a dia, assim, um pouco mais atuais, sabe? Uhum, uhum. Então eu voltei a ler um livro da Amy Webb, que é super oportuno, que ela fala das titãs da inteligência artificial, Que que é legal. muito louco. Esse livro ele é de 2000, se eu não me engano, é 2018, 2019, que ela fala da disparidade entre como a China, até a Índia e Estados Unidos em relação à inteligência artificial. E, tipo, ela tá falando, ela já dá um spoiler ali de ChatGPT muito louco. Então eu tô voltando a ler. É um pouco disso, assim. O LinkedIn, obviamente, continua sendo uma ferramenta. Eu tive uma fase ali pré-pandemia que eu fiz bastante curso. Eu tava muito ali fazendo cursos e tal, que faz tempo que eu não faço, né? Depois que passou tudo isso, tô sentindo falta de uns papos cabeçudos, assim, sabe? Uma coisa. É que eu entendo o que você quer dizer. E o cabeçudo, ele tá muito mais ligado à diversidade de repertório, né? A soma da diversidade de repertório que permite essas conexões de profundidades acontecerem de formas imprevistas, assim, né? Porque se você vai para uma conversa óbvia por um tema técnico ou um assunto específico, às vezes não dá para aprofundar quando você tem uma conexão muito mais. Quando a largura da banda de conexão é maior. E isso depende do Isso tem repertório. a ver com, lá no início, quando a gente tava falando de South by Southwest, e é muito é uma dica da galera que vai, né? Meu, tudo bem você querer ir participar, ouvir coisas que estão relacionadas ao seu trabalho, mas Permita-se. permita-se ir para umas paradas que não estão relacionadas ao seu mundo, que você acha que não estão relacionadas ao seu mundo. Eu tô entrando nessa fase, assim, Uhum. da vida. Tá bom, eu sinto falta de fazer alguma coisa, assim, de ter um papo, mas assim, provavelmente não é sobre comunicação. Provavelmente, sei lá, falar sobre, não sei, sobre botânica, vai, tô dando um exemplo aqui, Uhum. mas tipo, porque isso é muito interessante. No fim, tá tudo muito interligado, mas é porque às vezes, e aí volta o que a gente tá falando de comunicação, a gente fica aqui, a gente tende a ficar numa bolha de novo, falando sobre o nosso chat GPT, falando sobre o marketing, as marcas, os games e tal, e aí a gente vai se afastando de novo
realidade do Brasil, Sim. né? Então é muito louco isso. Eu acho que os outros temas, eles às vezes te puxam, né, um pouco para outros lados. Mesmo E o efeito colateral disso é que você vai ganhar repertório que de alguma forma, em algum momento, vai voltar até pro trabalho, né? Pois é, eu tô com uma vontade muito grande, assim, porque agora que também, agora que eu tô voltando pros festivais, esse ano tem muito evento, o próprio, depois tem o Web Summit e tal, mas eu tô com uma vontade muito grande de um pouco de desbravar o Brasil do ponto de vista de inovação, né? Então a gente tem cenas de inovação no Nordeste fantásticas, no Sul, sabe? De ir para os eventos mais locais, eu até já vou para alguns. Ano passado eu tive experiências muito legais, até o Rafa Kiso, viajei bastante com o Rafa Kiso, indo para Minas, com o Sebrae ali, sul de Minas, indo falar sobre. Eu fui falar de metaverso, tipo, para um contexto muito diferente do que a gente tá aqui. E uma baita experiência, assim, sabe? Num contexto do agro, num contexto de outras regiões. Então eu tô um pouco com essa necessidade, assim, sabe? No episódio com o Rafa Kiso, tava o Rafa Kiso, o Rafael Pinho da Spark e o Pedro Alvim do Magalu. E aí a gente tava brincando, o Kiso a gente não sabia se ele é um avatar que é especialista, né, com muito dado acumulado, ou se era ele mesmo que tava aqui. Mas é uma enciclopédia. O Kiso é uma máquina ele é uma máquina de pesquisa e dados. E aí, é impressionante. E os posts, aqueles posts diários deles com estatísticas e dados e tudo mais, ele mesmo que faz no Canva, pois sabe? Cara, eu falei, mas e isso? A equipe, é normal, né? É impressionante. Assim, muito legal. Não, aliás, você citou 3 aqui que são o Pedrinho, meu... O legado que ele já tem como profissional em relação a muitas coisas, a entrega, né, é muito, muito fora da curva. E foi um episódio para falar de tendências de 2023, né? Então a gente veio falando de ChatGPT, falando dessa curva do metaverso que saiu do hype e o que vem pela frente, né? Foi bem legal, Pacete, reta final, tem aquela bate-bola, né? Quando eu entrevistei o Facundo Guerra, ele falou, cara, é tipo Marília Gabriela. Eu falei, algumas perguntas e tal. Então, assim, primeira coisa, eu queria te perguntar um hábito que te ajuda no dia a dia. Lego. É mesmo? Sério. E também faz parte desse processo de transformação, assim. Lego tá me ajudando a... Também tem uma conexão com o mundo geek, porque os meus Legos nesse momento são robôs de robótica, né? De heróis, não são robôs de heróis, mas o Lego tem sido uma terapia fantástica. Olha só. E é super recente. Que improvável. Dentro dessa retomada de livros ou de livros do passado, que livro que vem aí no topo da sua mente para recomendar? O da Amy Webb, os Titãs da AI, eu acho que vale muito para quem... Não é um livro técnico, né? Mas é um livro que eu tô falando agora porque tá me marcando muito. Eu tô nele, então acho que eu recomendo bastante, assim. Muito legal. E eu tô lendo mais degustando, porque antes também eu tava nessa vibe de ler. Produtividade na leitura, né? Eu tô nesse. Hoje um tema da terapia que eu faço foi muito isso. Falei, putz, eu tô tão na correria e aí eu peguei, sei lá, tô com Kindle, o terapia tava online, na câmera ligada, eu peguei, tô com Kindle aqui parado, um monte de livro, não consigo ler uma página. Eu também. Então eu tenho que retomar também e fazer parte também da desaceleração do final do dia, talvez, sabe? Então preciso voltar a ler. Eu tô com muita vontade de voltar a ler. Eu tenho um lance de memória. Eu tô zoando todo o seu bate-bola aqui. Não. Mas eu tenho uma dificuldade de memória grande, assim, de registrar algumas coisas. Eu tô com muita vontade de voltar a ler O Poder do Hábito. Porque eu tô nessa fase de fixar hábitos, de mudar hábitos. E eu lembro, em especial, que esse livro, ele trouxe algumas coisas interessantes num momento específico da minha vida, quando eu tava fazendo uma pós. Então, eu acho que aí você tem que complementar O Poder do Hábito com Hábitos Atômicos. Já me falaram do Hábitos Atômicos, James Clear. Assim, recentemente. Isso. E aí os dois se complementam com vieses diferentes. Bebem da mesma fonte do ciclo de formação de hábito, mas o Hábitos Atômicos ele traz algumas reflexões bem interessantes e práticas. Então eu recomendo sim. E a pessoa que me falou de Hábitos Atômicos recentemente é dono de uma produtora lá de Minas, é podcaster. Então é isso daí. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Série... Bom, já falamos de The Last of Us aqui. Eu tô assistindo... Agora eu voltei a assistir Mandalorian. E eu assisti White Lotus recentemente. Gostei bastante.
eu tava evitando um pouco séries que estão mais conectadas com a realidade, mas eu gostei bastante de White Lotus. Eu tô nessas três, assim. Muito bom. Fora um monte que tá começada e não termina. Isso é legal aqui. Um app não óbvio que você usa com frequência. Um app não óbvio que eu Que uso sai com das redes sociais, frequência. WhatsApp. Tem algum app que seja alguma ferramenta que você usa? Cara, não, óbvio não. Eu tô usando um app que é muito de saúde. Eu tô usando um app de... Não, isso é legal, isso é legal. Não tem um que é, tipo, todos os que eu uso são ferramenta de trabalho e tal, mas tem um que eu tô usando agora que é de exames clínicos, mas ele me ajuda a acompanhar um pouco de evolução, porque eu tô muito nessa pegada. Então eu acho que é o meu super app do momento, assim, cara. E como eu fiquei 5... Olha que loucura, eu fiquei 5 anos sem fazer nada relacionado à saúde, eu curti bastante o quanto evoluiu, assim. Que legal. Tem esse e tem um outro que também tá relacionado à saúde, que é tipo uma balancinha digital. Ele é chinês. É uma balancinha digital, você conecta com uma balança e ele te dá uns insights sobre o corpo, assim, também. É super básico, mas eu tô me divertindo nisso, cara. Mais 5 anos sem olhar pra saúde, você colocou uma roleta russa quase aí. E aí eu fico meio que nas métricas ali, isso tem me ajudado bastante também. O Analytics da saúde, né? Boa. Eu tentei usar um app que ajuda o lance de líquido, né? Água, café e tal. Eu usei por um tempo o da Llama, eu esqueci o nome, assim. Eu não sei qual que é. Ele te dá tipo, vamos supor, você toma café, aí ele faz um cálculo do quanto que tem ali de água no café. Muito legal, o tanto que você ingeriu de líquido, mas também já o hábito não fixou. Uma frase que te representa, que tá no topo da sua mente ou que você te identifica? Cara, eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que o Don't Believe the Hype que eu mencionei continua sendo uma premissa, assim. Eu sempre usei muito essa frase. E eu acho que essa frase ela me ajudou, e ainda mais agora que eu tô falando muito de ansiedade e tal. Antes ela tinha um significado muito voltado ao trabalho, à profissão, e agora tem um significado relacionado à pessoa. Então eu continuo com essa frase, assim, sabe? Eu sou muito criterioso em relação a frases e tal, mas eu continuo com ela. Eu acho que ela sempre me ajuda a lembrar do tipo, meu, calma, né? Tipo, calma. Né? A frase só ganhou, então, mais amplitude. Ela ganhou mais amplitude. E ela é, na verdade, tipo, não acredite, mas na verdade eu sou um grande otimista e eu acredito, mas ela é uma negação só pra você respirar um pouco, entendeu? Tipo, não é não acredite de fato. Entendo. Entende? Tipo, calma. Sim. Eu acho que essa é uma frase que continua me representando bem. Inclusive, eu fui falar essa frase num podcast e pegaram essa frase e transformaram num podcast. Transformaram no nome do podcast, cara. O nome do podcast? Do podcast. Que é um nome bom até. É um nome ótimo, né? Eu acho que até vou usar essa frase como título do episódio. Essa é uma frase ótima. Né? Muito bom. Originalmente do Public Enemies, eu não sei a quem eles acreditam, mas é uma frase muito... E quem me apresentou essa frase foi um cara que faz parte da minha história, Jonas Furtado. Ele é diretor do Meia Mensagem. Foi o cara que eu comecei a ir pro South By e tal. Cara que gosta muito de música, surf e tal. Tem uma pergunta que quase passou. Era pra ter acabado agora nessa última, mas agora eu voltei que tinha um bullet pintado de amarelo aqui na minha anotação. Essa é a surpresa. E aí tava no bloco de games, cultura pop e tudo mais, e a pergunta passou e a gente foi, porque não tá linear, né, a nossa conversa. E aí veio uma pergunta de uma pessoa conhecida em comum nosso, que pediu pra te perguntar de onde que vem a sua paixão por sneaker e quem que te incentivou. Cara, é uma coisa muito mundana pra eu falar aqui, assim. E a pessoa falou, quero ver se ele vai falar a verdade. Eu vou falar literalmente a verdade. Eu vou falar exatamente como foi. Como eu já, em vários momentos eu mencionei aqui do momento difícil que eu tava vivendo, muito
muito trabalho e tal, sem olhar um pouco pra coisas legais, né? E não, eu não sou uma pessoa consumista, tá? Eu queria deixar isso claro, porque a minha relação em especial com tênis, né? Eu nem chamava de sneakers antes, era assim, pra eu comprar um novo, esse aqui, o meu último, eu tinha no máximo 3 pares, e pra eu comprar um novo, o último tem que estar, tipo, furando ali a sola, mas em determinado momento, um cara chamado Gustavo Giglio, que é o que tipo, há muito tempo gosta dizem que engano do baixo, né? Que faz várias coisas, é empreendedor serial e tal, mas ele numa frase muito, assim, numa conversa muito sem compromisso nenhum, ele falou, para de trabalhar um pouco e vai curtir a vida, pega o dinheiro e vai comprar uns sneakers, vai comprar bonequinho. Ele usou o termo bonequinho brincando. E o pior é que eu dei ouvido pra ele, cara. O pior é que eu dei ouvido e eu comprei um Jordan laranja. Olha pra você ver como que eu sou ótimo. Eu comprei um Jordan laranja, só que é o seguinte, e aí eu acho que vale porque a gente tava falando de novo. Eu coloquei esse Jordan no pé, fui pra um evento e uma menina chegou nesse evento e falou assim, você tá com um Jordan modelo não sei o que lá. Eu falei, que legal. Nem eu sabia o modelo que eu tava usando. Eu falei, e aí, assim, de verdade, o sneaker, ele traz uma conversa, ele traz... E aí depois eu fui entender que legal, né? Que legal. Depois, claro, eu fui comprando mais alguns. E hoje você tem um quarto inteiro com 1000 sneakers. Não, de jeito nenhum. E eu tento definir um critério, assim. E, de novo, eu não tô num nível do Gustavo, tipo, um modelo exclusivo. Não. Eu compro porque eu acho bonito, né? Eu tenho muita dificuldade de dizer, esse aqui é o modelo que o Dior. Não. Eu compro porque eu acho bonito. Mas, assim, eu tento arrumar um critério, assim. Por que eu estou comprando? Né? O que falta agora? E aí teve um momento que eu falei pra ele, você me ferrou, porque agora eu quero comprar e eu vou parar, não vou mais. E aí ele mandou um áudio e falou assim, não, continua comprando, e não compra só Jordan, você tem que comprar Adidas, tem que comprar Puma. Ele é o cara que foi te dando a droga, assim, né? E foi te viciando. E aí né? eu tenho uma amiga, uma outra amiga editora da Forbes, que a gente brinca muito, né? Porque comecei a falar de sneakers com ela e ela fica me zoando. Eu falo, você se entregou ao capitalismo, que absurdo, não sei o quê. E trabalha na Forbes, né? Vai falar de capitalismo. E aí ela fica, toda hora ela fica lá procurando, ela me fala, olha isso aqui que bonito, olha esse modelo e tal. E aí ela fica, eles nem se conhecem, mas ela fica falando do Gustavo. Não, o Gustavo fica te levando pro mau caminho. Mas assim, cara, é muito legal. E é um estilo muito, muito legal. Então... eu respondi, assim, o nível de sinceridade nessa resposta foi... A gente gera um corte específico pro Gustavo. E então foi salvo pelo sono e pelos sneakers, né? É isso, salvo pelo sono e pelos sneakers. Muito bom. E dizem que o Giglio, além de tocar razoavelmente baixo, faz uns cafés meia boca também, né? Café... No Coffee Hunter, né? Eu, às vezes eu tô no mercado, eu tô fazendo compras no mercado, e aí eu tô na prateleira de café, eu mando umas fotos pra ele. Olha só esse aqui, ó, café pilão. Muito bom, muito bom. Pacete, obrigado. Baita papo. Cara, eu que super agradeço. De novo, no início eu falei pra você, como jornalista, sempre tem uma barreira assim, né, cara? Tipo, que ideia que a gente vai trocar, do que a gente vai conversar, assim, e pelo nível dos convidados que você tem aqui, é uma honra. Eu espero realmente que tenha sido uma troca. Assim, o que você faz aqui a pré-conversa, assim, eu nunca tive uma pré-conversa como a gente teve aqui, tanto que foi muito difícil da gente começar o episódio, A gente né? teve que fazer um hard stop no esquenta que já tava, né? Então, falando pra caramba e tal, mas assim, foi muito, muito bom, cara. Muito bom. E você sabe que não é intencional, mas eu aprendi que esse processo de como eu faço, ele não vou falar que é um método, porque ele não é feito para ser um método, né? É uma característica minha, mas eu descobri isso, né? Que montar uma pauta intencional, compartilhar essa pauta, mas que a pauta não define a conversa, ele é só, né, territórios que dá para explorar, a forma como você recebe a pessoa no estúdio, o bate-papo do esquenta, tudo isso ele vai criando um ambiente para conversa e o meu rito.
E de preparo. muda tudo, assim, o resultado da conversa é outro, assim, indiscutível. E eu acho que nesse universo de produzir conteúdo, se você não tiver a sua assinatura, né, se você não trouxer a sua característica, e se você estiver fazendo isso porque você quer ter um podcast, vai ser mais um. E não vai ter longevidade, né? Então é um pouco do que eu vejo também na sua abordagem com a sua produção de conteúdo. Existe uma autenticidade do repertório, das suas características, que é a assinatura por trás, né? Então acho que isso é o segredo, né? É isso. E de novo, é a construção que a gente tá falando de longo prazo, né? Não é sobre o podcast, é sobre o Léo, é sobre muito mais do que isso. Muito bom, Pacete. Obrigado de novo. Eu acho que em breve em algum momento a gente faz capítulo 2, porque sempre vai ter assunto para conversar sobre inovação, né? Don't believe the hype. Queria agradecer a toda a audiência por acompanhar mais um episódio, que até o último momento a gente teve segredos sendo revelados, inclusive da questão dos sneakers. Se o Giglio chegou até esse minuto, significa que o episódio reteve ele, né? E a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.